dia, alunos do sexto ano. Eu sou a professora Sara e essa é a aula de projeto de vida. E comigo temos aqui a linda da professora Luanda. Bom dia, Luanda. Bom dia, Sara. Bom dia a todos os alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula e eu vou acompanhá-los aqui nas interações do chat. E vamos que vamos, né, Luanda? Vamos que Hoje a vamos. gente vai até às 7 da noite, então a gente tem que começar bem animada para terminar mais animada ainda. E Verdade. vocês, como estão aí nessa quarta-feira? Acordaram de bom humor? Eu espero que vocês estejam aí a todo vapor, porque a aula de hoje está muito especial. E para a gente começar essa aula, como de costume, a gente vai começar com ou eu trago uma frase, ou eu trago uma palavra. E hoje eu trouxe uma palavra do dia. E como eu gosto de game, eu gosto de joguinhos e desafios logo de manhã, às 7h30 da manhã, né, para dar uma acordada, a gente já vai começar com um desafio para nós descobrirmos qual é a palavra do dia. Então, olhem aqui. Todo mundo aqui, imagino que já brincou desse jogo, né? Né, Lu? Você já brincou desse jogo muito, né? Já, a forca, né? Que chama. Isso, é a forca. Como que funciona a forca, Luanda? Explica pra gente. Tem que acertar uma letra, primeiramente, para tentar descobrir qual é a palavra. Isso mesmo. E se eu errar a letra, o que acontece? Eu começo a ser enforcado. Você vai colocar a cabeça, depois as perninhas, Isso, né? então o a tronco, gente vai combinar braço. assim, Lu. Se eles errarem, vocês já vão participar aí do chat. Então eu sei que hoje nós já estamos estreando. Olha só, que honra, né, Luanda? Nós estamos estreando hoje um novo estilo de chat, que vai dar muito certo, tenho certeza, que é onde vocês estão nas salas com seus professores e seus colegas de classe. Então o que eu vou pedir para os professores, que são sempre muito parceiros, estamos todos juntos nessa, né, amigos? Então o que eu vou pedir? Vocês que estão interagindo direto na sala com os professores, com a sua escola, você vai passar as informações para o professor e o professor vai passar para a gente aqui no chat. Quem está interagindo pelo chat normal, o chat que já era usado até ontem, bacana, continua usando aí para nós tentarmos fazer essa interação. Então, as duas formas são bem-vindas hoje. Então, a gente já vai começar testando esse novo chat, hein? Vamos ver como vai ser, né, Luanda? Tudo que é novidade, a gente fica meio inseguro, mas faz parte. O novo, a gente viver o novo todos os dias, faz parte do aprendizado e do crescimento como seres humanos, certo? Então, a gente vai fazer assim. A palavra do dia, então, a primeira dica é o seguinte. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela tem 11 letras, já é a primeira dica. Então, é a palavra que a gente vai nortear a nossa quarta-feira hoje, hein? E agora eu vou para a segunda dica. Agora você vai dar um nó na cabeça de vocês, mas é de propósito. A segunda dica é o seguinte. A palavra, vocês sabem que eu adoro uma metáfora, né? A palavra tem a ver com essa plantinha aqui, ó. Você conhece essa planta, Luanda? Como é o nome dela? Vou fazer meio assim. Isso. Vocês conhecem essa plantinha? Está muito na moda, né? Na quarentena, o que tem de povo com cacto, com suculenta, né? Então tem a ver. A palavra tem a ver com essa planta chamada cacto. Vamos ver se vocês conseguem? Então, vamos começar assim. Vamos abrir o chat já. E aí vocês vão colocando letras. É para escrever a palavra inteira agora? Não, eu quero que vocês vão falando as letras que vocês acham que completam. A Luanda vai ser a porta-voz de vocês, ela vai falando a letra. Se a letra que ela falar tiver na palavra, eu venho aqui e completo. Se ela falar uma letra que não está na palavra, eu vou enforcar vocês. Se tiver, vamos combinar assim que a gente não tem muito tempo, se tiver 3 erros, a gente já enforca eles. Olha só, começar enforcando vocês hoje, hein? 3 erros, a gente já enforca vocês, né? Então, se tiver 3 erros aqui, hein, Luanda? A gente já vai enforcar. Agora, se a maioria acertar aí, né? Vai ser fantástico, porque aí vocês ganharam a rodada, combinado? Então, vamos lá. Primeira letra, Luanda. Ó, a Giovana e a Nicole falaram a letra A. Então vamos ver se tem A. Boa estratégia, né? Numa forca, começar com A. Pelas vogais, né, normalmente. O Carlos Henrique aqui, falou... ó. A. O R. Letra R. Olha, será que eles já sabem que palavra é? Vamos ver, o que mais? A Vitória falou letra O.
Deixa eu ver. Não, primeiro aqui, hein? Mais 2 erros a gente enforca vocês, hein? Vamos lá. A Evelyn falou E, letra E. O Anthony, L, de lua. Espera aí, que tem mais um E. Tá certo. Espera aí. Certinho, amiga. Certo, certo. E aí, mais uma. E aí, agora a gente vai fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo. Agora, veja aí se já tem gente escrevendo a palavra inteira. Vê quem vai ser a primeira pessoa que já vai escrever a palavra inteira. Vamos ver se eles acertam. Digitem aqui, então. Vamos lá. Hein? Então, o primeiro, a gente vai soltar palmas e tudo para quem for o primeiro que adivinhar a palavra, que já está bem na cara, né? Olha só. A Regina Quem? falou projeto de vida. Não acertou, Regina. Não. Mas tem um aluno, uma aluna que Como acertou. é o nome dessa aluna? E uma professora. A aluna é a Rafaela Melo e a professora é a Ana Paula. A produção. Então, palmas para a Rafaela e para a professora Paula. Olha só. E qual é a palavra? A palavra é resiliência. Show de bola. Então, é isso mesmo. Será que eu errei aqui? E, amiga, eu coloquei o erro errado aqui mesmo. Ah, tá certo. Certinho. Resiliência. Certo? E aí, o que tem a ver essa palavra com a plantinha que eu falei para vocês? E agora, Luanda? Será que eles conseguem digitar aqui no O que tem no a chat? ver, olha aí, o que tem a ver a palavra resiliência com a plantinha que eu falei que é uma metáfora? O que tem a ver resiliência com a plantinha cacto? O que vocês acham? Tem alguém que falou alguma coisa? Estão te dando bom dia. Bom Pedindo dia. para você falar os nomes. Ah, meus amores, um bom dia para vocês. Sintam-se abraçados nessa manhã, que a gente está longe, mas está perto, vocês sabem, né? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho uma resposta. A fala Lara pra gente. Ferreira falou que o caco é resistente e não morre com facilidade. Perfeito, é isso mesmo. Então, o cacto é um exemplo de resiliência, por quê? Você vai encontrar essa planta no deserto, em lugares muito secos. Ela fica, às vezes, até 6 meses, alguns tipos, sem receber água. Ela se adapta a situações difíceis. E a palavra resiliência tem a ver com isso, com adaptação a momentos difíceis. Então, nós, durante esse momento que nós estamos vivendo, nós temos que ser igual ao cacto, né? Se adaptar à situação difícil e encontrar forças de dentro de nós, encontrar forças da onde às vezes a gente não acha fora, é só dentro mesmo. Então, resiliência é a oportunidade, é a forma de se adaptar a situações difíceis, assim como o cacto. O cacto, ele se adapta a 6 meses até sem água. E então, nós vamos aprender hoje a lição do cacto, a lição da resiliência. Então, a palavra do dia hoje é resiliência, se adaptar com situações difíceis. Agora, tem uma surpresa. Esse cacto, tá vendo aqui? É para minha amiga Luanda. Porque eu sei que ela está vivendo um momento difícil, todos nós estamos vivendo um momento difícil, e eu quero que ela sempre olhe para esse cacto. E lembra que ela tem forças, ela pode tirar forças de dentro dela, da onde não existe, viu? E palmas para esse momento, olha só, a hora que a gente tem palmas, a gente tem que usar. Olha que chique, Luanda! Amém. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje, agora. Então acompanhe comigo na tela quais os materiais que nós vamos usar. Vamos lá. Materiais de hoje. Lápis ou caneta, papel ou caderno. Caderno do aluno, volume 3. Quem não recebeu, não tem problema, porque tudo vai estar aqui nos slides. Vocês vão acompanhando, ok? Através dos slides, aí não tem problema nenhum. Vamos lá, na última aula, o que nós aprendemos? Olhem aí. Na última aula foi antes da semana do recreio, da hora do recreio, né? Então, a gente aprendeu o que são regras, a importância das regras, e nós falamos um pouquinho sobre o novo normal e as normas de convivência durante a pandemia. Vocês lembram disso? Foi uma aula super bacana, teve muita participação, vários alunos depois me procuraram, falando a respeito da aula, e eu adorei, foi muito boa mesmo. E agora vamos lá, objetivos da aula de hoje, que não são os meus objetivos, são os nossos objetivos. Olha lá o que nós temos que chegar lá no final da aula, todo mundo na ponta da língua, olha só. Nós vamos hoje conhecer os verdadeiros significados de escutar e dialogar,
E entender que essas são duas ações que se complementam. Compreender que, ao escutar, é possível colocar-se no lugar do outro e, assim, estabelecer um diálogo, ok? E quais são as competências em foco hoje? Olhem aí. Lembra que em projeto de vida nós trabalhamos as competências. E as competências nós sempre vamos trabalhar de forma intencional. O que é isso? Tendo consciência do que nós estamos exercitando para nós chegarmos aí àquilo que nós precisamos. Fortalecendo as nossas fragilidades e assim por diante. As competências em foco hoje são respeito, empatia e assertividade. Repetindo, vamos lá, olha aí na tela para vocês. Respeito, empatia e assertividade. Ok? Então, vamos para a aula de hoje, então, para a gente não perder tempo, para dar tempo de fazer tudinho que a gente precisa. Então, vamos lá. Começo de conversa. Olhem aí já para vocês também nos ajudarem já nessa reflexão sobre a aula. Então, no começo de conversa, a gente vai ter uma dúvida, hein, Luanda? Escutar e ouvir significam a mesma coisa? O que você acha? Não, não são as mesmas coisas. Será? Vamos ver o que eles acham. Não dá spoiler, Então, vamos lá. 1 minutinho para vocês disserem para nós aí no chat se escutar e ouvir significa a mesma coisa. Qual a opinião de vocês? Escutar e ouvir? Mesma coisa? Olhem aí e escrevam para a gente a resposta de vocês, por favor. E professores, vão passando para a gente as respostas dos alunos que estão aí nas salas, ok? Então, vamos lá. Olha, Sara, os alunos Fala, estão em dúvida Luanda. aqui se... É a mesma coisa ou não? O que Não, eles estão das dizendo? Palmas. Das palmas, É gente! ao vivo, gente. As palmas não... Nada, não é porque a gente tem edição. uma super produção aqui, todo mundo muito antenado, e isso foi aí um efeito que a gente conseguiu. Estão todos de parabéns, é uma equipe muito boa mesmo. Já aproveito para dar os parabéns para todo mundo que arrasam aqui, né? Então, gente, não é que Não tá é cheio, efeito. não, tá, gente? Não é Não efeito é da cheio. produção, da edição, no caso. É. Olha, em relação à pergunta, muitos responderam não. Alguns que não é a mesma responderam sim. No geral, eles não falam aqui a diferença. Eles só falam sim ou não. Sim A maioria ou não. disse o quê? Que sim ou não? A maioria disse não. A maioria disse que não? Não. Ah, tá. Então a maioria tá certa. Escutar não é a mesma coisa de ouvir. E ao decorrer da aula de hoje, vocês vão observar o porquê disso. Hoje a gente vai entender um pouquinho melhor a respeito de como a gente tem se relacionado com as pessoas. Às vezes a gente está tão ligado nisso aqui, ó. Né? Inclusive tem um desenho que minha filha fez de mim aqui. Mas a gente está tão ligada nisso aqui, que às vezes a gente está perdendo as noções em relação a escutar, a ouvir, a dialogar, a conversar. E é sobre isso que nós vamos conversar, dialogar, né, Luanda? É sobre isso que nós vamos dialogar na aula de hoje. E para a gente começar a ter uma noção a respeito desse assunto, eu quero falar para vocês, contar para vocês um conto. Vocês gostam de história? Então, olha aí na tela o nome do conto que eu vou compartilhar com vocês. Então, agora, a hora do conto. E o nome do conto que eu vou falar para vocês, que eu vou dizer, vou contar para vocês, é
confusão com os biscoitos. Eu já coloquei um biscoitinho, adoro esse tipo de biscoito, Luanda, com leite no final do dia, maravilhoso, né? Também E o amo. nosso conto hoje é confusão com os biscoitos. Então, olhem aí na tela os biscoitos enquanto eu conto para vocês a história. Então, prestem bastante atenção aos detalhes dessa história, porque depois a gente vai ter algumas perguntas a respeito dela, ok? Então, começa assim. Olha só a história, Luanda, começa desse jeito. Certo dia, uma moça estava à espera do seu voo na sala de embarque de um aeroporto. Como ela deveria esperar por muitas horas, resolveu comprar um livro para matar o tempo. Também comprou um pacote de biscoitos. Então ela achou uma poltrona numa parte reservada lá do aeroporto, para que ela pudesse descansar um pouco e ler em paz. Ao lado dela, então, veio e se sentou um rapaz. Esse rapaz estava com fone de ouvido, com certeza ouvindo uma música bem alta. Quando ela pegou o primeiro biscoito, o rapaz também pegou um. Ela se sentiu indignada, mas não disse nada. Ela pensou para si, mas que cara de pau. Se eu estivesse mais disposta, eu ia dar um soco no olho dele. Olha que violência. Para que ele nunca mais esquecesse. E a cada biscoito que ela pegava, o rapaz também pegava um. Era um absurdo. Aquilo ia deixando tão indignada que ela não conseguia reagir. De repente, restava apenas um biscoito. E aí ela pensou: o que será que o abusado desse rapaz vai fazer agora? Só tinha um biscoito. Então, o rapaz pegou o biscoito primeiro que ela e, pasmem, dividiu o biscoito no meio, ficou com uma parte e deu a outra parte para ela. E aquilo deixou ela muito nervosa, bufando de raiva. Ela pegou o livro, as coisas e, com muita raiva, se dirigiu a outro lugar de embarque. Quando ela se sentou do outro lado, confortavelmente em seu assento, para surpresa dela, quando ela mexeu na sua bolsa, o que ela achou? O pacote de biscoito. E aí ela se sentiu muito envergonhada, pois, na verdade, o biscoito que ela estava comendo não era dela, era do rapaz. E ele, gentilmente, dividiu com ela a última bolachinha do pacote. E nas nossas vidas, por vezes, estamos comendo os biscoitos dos outros e não temos a consciência de quem está errado. Que quem está errado, na verdade, somos nós. E esse conto, vocês gostaram do conto? Deu para entender, Luanda, esse conto? Deu. Ai, no início dá uma raiva, né? A gente fica tão indignado. Como assim o cara vai lá e pega o biscoito da menina, coitada? E depois a E gente ele que era percebe. gentil, né? E Que ele foi que foi gentil, legal. generoso. Dividiu, gente, a última bolachinha do pacote. Isso é muito, né? É muita empatia, né? Ele dividiu ainda com ela e ela estava muito indignada e ela se sentiu envergonhada com isso. Então, agora, eu tenho 3 perguntinhas para vocês, que vocês vão poder ou fazer no caderno, né? Ou tirar um print e fazer depois. Então, olha aí na tela as perguntinhas a respeito do conto que eu acabei de ler. Esse conto, quem me passou foi a professora Sandra, lá da PEI Luciene do Espírito Santo. Eu amei, Sandra, muito obrigada pela dica que nós estamos usando hoje aqui. Então, agora sobre a história que ouvimos. Então, o que vocês vão ter que responder aí para mim no caderno de vocês e depois mostrar para a professora de projeto de vida. Primeira pergunta: qual a confusão que ocorreu? Segunda pergunta: por que aconteceu a confusão? E terceira pergunta: como a confusão poderia ter sido evitada? Então, vocês terão aí 2 minutinhos para responder essas 3 perguntas. E não precisa compartilhar no chat ainda, tá bom? Você só vai responder no seu caderno. O chat vai estar fechado e nesses 2 minutos você vai tentar responder aí no seu caderno essas 3 perguntas sobre a história que eu contei para vocês, ok? Então vamos lá, 2 minutinhos para vocês responderem. Se não der tempo, tira um print, responde depois da aula e mostra para a professora de projeto de vida. Vamos lá, 2 minutinhos.
E então, conseguiram achar as respostas aí, formular. Eu sei que é muito rápido, mas é porque a nossa aula é rápida também, né? Então, se não deu tempo de formular todas as respostas, você sabe que depois você pode concluir após a aula e mostrar para a professora e o professor de projeto de vida. Agora, eu quero saber a resposta de vocês para a última questão. Não quero saber da primeira e da segunda, eu quero saber da terceira. Então, agora eu vou abrir para vocês falarem no chat, tanto o chat que vocês estão na sala, né, com o professor e com seus colegas da escola, ou no chat geral, você vai responder para mim como que a confusão dos biscoitos poderiam ter sido evitada. De que maneira poderia ter sido evitada a confusão com os biscoitos? Eu quero ver a ideia de vocês para evitar essa confusão no final, esse mal entendido, ok? Então, 30 segundinhos para vocês colocarem no chat e os professores compartilharem com a gente também, os professores que estão aí nas salas, compartilharem a resposta dos alunos. 30 segundinhos, respondam para a gente no chat como a confusão poderia ser evitada. É só a pergunta 3 que vocês vão responder agora. Vamos lá. Olha, muito obrigada pela participação aqui de vocês. Eu vou ler duas respostas para a Sara, tá? Certo. Uma é da professora, aliás, duas respostas de duas professoras e as duas professoras acertaram, que elas falam sobre o diálogo, Perfeito. através do diálogo, né? Ou seja, a confusão poderia ter sido evitada pelo diálogo. E a Nicole, que é uma aluna, fala que a moça da história poderia ter prestado atenção, mais atenção. E o João Miguel, parabéns, João. Ele falou que acabou de falar, de digitar, né, no caso, que eles podiam ter dialogado ao invés de terem ficado em silêncio. Exatamente. O diálogo é a chave dessa história, né? A chave para resolver a confusão. Tanto o rapaz como a moça, eles poderiam ter conversado. O rapaz poderia ter falado: olha, esse pacote é meu, né? E a moça, ou a moça deveria ter prestado atenção, a questão do foco, né? A questão do foco, do prestar atenção no outro, faz parte do diálogo também, né? Quando a gente não tem foco, quando a gente não tem atenção no outro, não existe um diálogo. E é isso que nós vamos perceber na aula de hoje, ok? Então, olha só. A definição de ouvir e escutar, que foi a primeira pergunta que a gente fez no início da aula. Olha lá na tela. O significado de ouvir remete ao sentido da audição. Isso é aquilo que o ouvido capta. Já o verbo escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção, ouvir e compreender o que o outro está falando. Então, essa foi a nossa primeira pergunta, então você vai perceber que quando a gente ouve, a gente só é a questão de ouvir, da mesma forma que você ouve uma música e às vezes nem presta atenção no que a letra diz. Agora, escutar é quando você ouve a música e presta atenção no que a letra está dizendo, presta atenção no que os sentimentos que aquilo está passando, e a mesma coisa com as pessoas. Quando a gente escuta uma pessoa, né, às vezes sua mãe não está te ouvindo lá lavando a louça e na verdade ela não está. Meus filhos falam isso para mim direto. Fala, mãe, a senhora falou que podia. E eu falei, mas gente, eu não falei isso. Não. Ele falou, mãe. A gente falou, mãe, a gente pode comer chocolate. Você falou, aham. Sabe o famoso, aham. Eu estava lá intertida com outra coisa. E você fala, aham. Isso é escutar, não é, né? Você só ouviu, você não escutou. Então, é essa questão que a gente vai abordar agora. Então, agora a gente vai ter umas atividades para nós percebermos a diferença do diálogo e da conversa, do ouvir e do escutar, ok? Então, olha na próxima imagem que vai estar aqui na tela. Observe essa situação. Olha lá, Luanda, essa situação. Eles estão conversando ou eles estão dialogando? Olha só, olha a imagem. A moça está segurando um celular, o rapaz está lá lendo alguma coisa. Provavelmente eles estão falando algo, mas será que é uma conversa ou será que é um diálogo? Vamos lá? 30 segundinhos para vocês colocarem. Vou até tirar um minuto, senão não dá tempo, tá? 30 segundinhos para vocês colocarem. Se essa imagem é de uma conversa ou se é de um diálogo. Vamos lá? 30 segundos.
Olha, Sara, a maioria aqui disse que é diálogo a imagem. É Será que diálogo. eles acertaram? Será que é diálogo, Luanda? Ao desenvolver dessa aula, vocês vão saber se é diálogo ou não. Vamos ver a próxima imagem, olha lá. E essa imagem é uma conversa ou é um diálogo? 30 segundinhos para vocês responderem. Ótimo, né, Olha, Luanda? agora Fala eles pra gente. acertaram. Será que acertou? A gente não deu Diálogo. resposta ainda. Tô dando Será spoiler que já. é? Não, não sei. E aí, vocês acham então que a segunda imagem é uma imagem de diálogo e a primeira também é de diálogo? Então, qual das duas é de diálogo, na verdade, né? Diálogo é quando nós temos algumas características. Dialogar é você prestar atenção no que o outro está falando e é você realmente entender o que as pessoas estão falando. Quando a gente conversa, nem sempre tem atenção, né? Então, qual das duas imagens será que é uma conversa e qual das duas é um diálogo? Então, vamos ver a próxima imagem. Olha só. A próxima imagem, a gente vai voltar à imagem inicial, que vocês disseram que era um diálogo. Então, assim, eu já vou adiantar para vocês que não é um diálogo. E por que, que não é um diálogo? Nós temos aqui 3 evidências que vão comprovar que essa imagem não é um diálogo. Sabe quais são as 3 evidências? Próximo slide, por favor. Olha só. Essa situação não representa um diálogo por conta dessas 3 evidências. A moça, ela está sem foco, olha só. E ela está falando ao celular também, ou seja, ela não tem atenção no que está sendo dito. O rapaz, olha só, não está com contato visual. Então, quando não tem foco, quando não tem atenção, quando não tem contato visual, nós não estabelecemos um diálogo. No máximo, uma conversa. Ok? Deu para entender? Então, a primeira imagem, coloca na tela novamente, que vocês disseram que era diálogo, na verdade, é uma conversa, porque não tem foco, não tem atenção, não tem o olho no olho. As pessoas não estão inteiras nessa conversa, elas estão divididas entre outras situações. E às vezes acontece isso em casa também, né? A gente fica tão dividido em outras situações que só rola conversa, não rola diálogo. Agora vamos ver a próxima imagem, olhem lá. Olha só. Por que essa situação representa um diálogo? Então, tem 3 evidências que vão nos mostrar que essa imagem, sim, representa um diálogo. Sabe quais são? Então, próximo slide para vocês verem quais são as evidências que comprovam que essa imagem é um diálogo. Olha só, existe atenção, existe contato visual e existe foco. Você percebe? A gente pode deduzir algumas coisas, né? Talvez seja uma conversa em família, entre uma mãe, a avó, a filha. E aí você vê que a menina está contando algo e as duas pessoas estão realmente prestando atenção àquilo que ela está falando, está estabelecendo um contato visual e com certeza está rolando um diálogo, né? Porque estão todos presentes, inteiros nessa conversa. Você não vê aí o celular na mão, né? Quantas vezes a gente conversa assim, né, Luanda? A Luanda ali no celular e eu aqui também. Então, Luanda, olha só. Tô acompanhando o chat. Aí, ó, também estou acompanhando. Mas a gente consegue ter um diálogo assim? Não, impossível. A gente só tem conversa desse jeito. E em casa acontece às vezes isso também, não é? Às vezes a gente está lá, um na televisão, um no celular, e aí não tem o contato visual, não tem o foco, não tem a atenção, então não acontece o diálogo. O diálogo ele só acontece com esses 3 itens, tanto em casa como com nossos amigos. Muitas vezes a gente está cercado de muitas pessoas, e às vezes nós nos sentimos só. Por quê? Porque normalmente a gente só encontra pessoas para conversar e não para dialogar. Dialogar é falar sobre o que você sente. Dialogar é falar o que acontece dentro de você. Dialogar é falar sobre coisas importantes
situações que estão passando. E conversar é falar do tempo, né? Sabe lá na fila? Ah, o tempo hoje como tá? Tá frio, tá calor. Agora mesmo a gente tá falando, eu tô com calor, né? Isso é conversar. Agora, dialogar é quando a gente se abre, conta o que segreda, né? Conta os nossos segredos, falam a respeito do que passa dentro de nós. E o diálogo ele é muito importante. Você tem que saber ouvir também, que hoje em dia as pessoas não conseguem, não sabem escutar realmente, só escutam, não sabem ouvir, literalmente, né, as pessoas não sabem entender o que se passa na vida do outro, e por isso que muitas vezes a gente se sente só, ok? Então, no caderno do aluno de vocês, olhem só. Caderno do aluno, olha aí na tela. Então, foi tirado da página 74 do caderno do aluno, volume 13, e olha só. Essa técnica chama orelha gigante, olha só. É uma técnica desenvolvida por psicólogos, falando a respeito do diálogo, que é o que falta hoje, muitas vezes, entre amigos, na família, na escola. E ele diz, dentro dessa técnica, é o seguinte, que é necessário ter foco, ou seja, centre sua atenção na mensagem. É importante prestar atenção na postura corporal. Reposicione seu corpo de forma que demonstre atenção naquilo que está sendo escutado. Linguagem corporal. Atente para o que se pode ver no que não dizem as palavras. Então, por exemplo, alguém fala alguma coisa, mas com a postura você consegue entender muito mais do que as palavras estão dizendo. Colocar o sapato do outro, isso é muito legal. Isso quer dizer que você deve ser empático, saber que para o outro é importante o que ele está expressando, a ponto de entender o que ele sente. É escutar, olha que bonito, é escutar com o coração. Perguntar. Para obter informações mais profundas ou que expliquem a situação, demonstrando interesse. Então, essa técnica, orelha gigante, que nós chamamos aí, é uma técnica que vai te ensinar a dialogar com seus amigos, com a sua família. E ainda tem mais alguns pontos, olhem aí na tela. Outro ponto dessa técnica é avaliar. Escute de forma crítica, ou seja, avalie se o que está sendo falado tem sentido e apresentado, tem sentido e foi apresentado pelo seu colega de forma coerente. Parafrasear. O que significa parafrasear? Recontar o que o seu colega, a sua família ou as pessoas que você está dialogando está falando. Então, você vai recontar com outras palavras o que você entendeu e o que você está escutando para evitar mal-entendidos. E o último, em um diálogo mais profundo, tipo psicólogo, você pode tomar nota, você pode até anotar algumas informações. Por exemplo, você vai ajudar alguém a tomar uma decisão. Você pode até anotar alguns pontos que você acha interessante. Pontos positivos, pontos negativos. Então, essa técnica é a famosa técnica orelha gigante. E aí, nessa técnica, falou sobre calçar os sapatos do outro, né? Eu me lembrei que tem um museu, né, Luanda, que é exatamente isso. Lá tem sapatos de pessoas que passaram pela Segunda Guerra Mundial, passaram lá pela aquela situação terrível, né, com os nazistas. E as pessoas entram nesse museu e ela pode olhar, escolher um sapato. E esse sapato, ao decorrer do museu, eles vão conhecendo quem foi a pessoa que era dona daquele sapato. E com isso a pessoa vai se colocando no lugar do outro, né? Vai vendo a história do outro. Então, essa expressão, colocar o sapato do outro, significa isso, você se colocar no lugar do outro. E agora, para a gente ir finalizando a aula, eu tenho um desafio para vocês. Você sabe que toda aula de projeto de vida sempre termina com um desafio, com mão na massa, né? Então, olha só o desafio que eu tenho para vocês na aula de hoje. O período de afastamento social está nos proporcionando um momento diferente, pois temos mais tempo para dialogar com aqueles que vivem conosco. Então, né, a gente passou mais tempo, semana passada eu até brinquei, que tem gente que só conheceu o marido, a esposa durante esse período, né? Que só vivia trabalhando anteriormente e não tinha esse contato com as pessoas. E tem gente que está conhecendo os filhos só agora. Eu sei que tem muitas mães assistindo. Tem a mãe Priscila, até eu quero já mandar um beijo para a Priscila, que ela toda quarta-feira ela fica aqui com a gente, junto com a filha dela. E eu quero mandar um beijo para a mãe Priscila, que falou com a gente essa semana. E a gente está aí tendo essa oportunidade de estar mais tempo com os filhos, né? Teve essa oportunidade durante esse período que estava todo mundo em casa. Então, agora, no nosso desafio, olhem aí na tela. Você vai reunir as pessoas que moram com você e você vai,
praticar o que a gente está falando aqui, sobre o diálogo, sobre a técnica orelha gigante. Então, como é que você vai poder começar a fazer esse diálogo em família, para dar o pontapé inicial? Através de um jogo. Olha no próximo slide, que jogo é esse? Então, vocês vão fazer um jogo que é o nome Orelha Gigante. Então, volta aqui para mim, por favor, a tela, para eu fazer uma demonstração desse jogo. Eu e a Luanda. Luanda, acorda, amiga. Acorda que a gente vai jogar agora. Tô acordada. Acorda, amiga. Fica ligada. Então, nós vamos fazer aqui. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer em casa também. Então, é assim. Eu tenho aqui um dado. Olha só o dado. Tá de puta cabeça. Aqui. Nesse dado, você vai ver que tem todos os sentimentos. Tristeza, raiva, alegria. Olha a raiva aqui. Raiva, nojo, tristeza, medo. E aí, eu tenho cartõezinhos com perguntas relacionadas a emoções. Olha só. A emoção do medo, a emoção da alegria, tá vendo? A emoção do nojo. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou jogar o dado e na carinha que cair, relacionada a um sentimento, eu vou ter que pegar uma cartinha e falar para a Luanda a pergunta e ela tem que responder. Se cair aqui, ó, no desafio, tem uma cartinha de desafio que ela vai ter que pagar um mico aqui. Ai, já pensou, Luanda? Vai ter que pagar um mico aqui para todo mundo ver se cair no desafio. E a mesma coisa vocês em casa. Então, eu vou jogar o dado, a gente vai jogar uma vez só, porque não vai dar tempo. Então, olha só. Luanda caiu na emoção nojo. Então, eu venho aqui na cartinha nojo. Olha só. E eu vou ler uma pergunta relacionada a nojo para você. Então, a pergunta é, olha só. Luanda, você já teve nojo? Já. Do quê? Eu tenho nojo daquela baba do quiabo. Não consigo comer quiabo. De sujeira, outras coisas. Sabe qual é o meu nojo? Me veio comida agora. Eu também é meio assim. Mas você sabe quando você está na sala de aula e você põe a mão debaixo da carteira e tem um chiclete? É muito nojento. Então, é mais ou menos assim. Então, olhem aí na tela. Vocês podem, então, fazer esses cartõezinhos relacionados a perguntas, que pode ser a sentimentos, emoções. Na próxima tela, olhem. Tá vendo? E na próxima. E aí, você pode fazer um dado. Tá vendo? Próxima tela. E nesse dado, tem cada um dos sentimentos. Tá vendo? Igual eu fiz assim. Quem não tem impressora, tem problema? Não, você pode fazer um dado assim, ó, igual eu fiz aqui, ó, de folha de sulfite. Tá vendo? Olha. Você pode fazer... E aí você pode fazer as perguntinhas em folhas. Você pode fazer perguntas que você quiser sobre sentimentos ou não, ok? Então, o desafio é esse. Vamos jogar durante a semana? Façam com a família de vocês. Mandem os vídeos para a gente. Marque a gente na hashtag eu no CMSP. E semana que vem eu vou mostrar um que eu fiz com a minha família, hein? Então, já quero agradecer. Muito obrigada. Foi muito rapidinho. A gente nunca tem muito tempo. Mas foi um prazer estar com vocês essa manhã. Não esqueçam de nos avaliar. Ok? Porque através disso nós vamos ter um feedback sobre como melhorar nossas aulas. Muito obrigada, Luanda. Eu que agradeço e até a próxima aula. E a palavra de hoje é? Resiliência. Um grande beijo a todos.